E hoje é quinta-feira, é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. Ele já está por aqui, solta a vinheta para a gente começar essa conversa, esse bate-papo com Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde a todos. Bom, tem um tema polêmico aí, não sei se o senhor vai querer abordar, como é que vai abordar, a gente não combinou nada sobre isso, mas eu queria que o senhor colocasse suas impressões sobre aquela declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Declarações que foi entendida como uma discriminação, um discurso até com um tom separatista em relação do Sul-Sudeste em relação ao Nordeste. É lamentável que nós, no país democrático, no sistema político republicano, nós tenhamos o desprazer de assistir um comentário que foi muito infeliz. Talvez as pessoas muitas vezes falam aquilo que depois é interpretado de uma outra forma. Eu atribuo que pode ter havido colocaram sal nas declarações dele. Mas não é a primeira vez que isso ocorre. É sistemático. Nós estamos passando por um momento que é um momento importantíssimo para o país, que é um momento que nós estamos construindo uma reforma tributária, mas todas as vezes que se fala em tributos e se fala em proporcionar a uma região alguma oportunidade para ela se desenvolver de forma mais acelerada, para evitar as distorções brasileiras. São mundos diferentes. Você pega um estado como Santa Catarina, que é um dos exemplos, e pega um estado como o do Rio Grande do Norte, para não falar da Paraíba, que é um estado que tem as suas adversidades, e você verifica que isso até dá, no final, resultante na escolha do presidente da República. Mas eu sou testemunha de, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, o Nordeste vem sequencialmente mudando o seu perfil para melhor. Não é que esteja se aproximando do Sul-Sudeste, mas na verdade ele está tendo internamente nessa região algumas oportunidades. E muitas dessas oportunidades e muito desse desenvolvimento se deve a incentivos fiscais. Mas é fácil, corriqueiro ouvir comentários negativos aos incentivos fiscais. E quem comenta de forma negativa a incentivos fiscais não conhece a realidade fiscal, não conhece o que é o bom incentivo fiscal. Nós tivemos uma campanha quase que nacional contra a Sudene, injusta, porque a Sudene mudou o perfil do nordestino, mudou a forma de pensar até do empresário, do microempresário, em todos os rincões do Nordeste. Então eu não posso ficar calado quando determinadas pessoas, quer seja a nível de um governo de Estado, quer seja até numa palestra empresarial ou num debate empresarial, que as pessoas se levantem contra a concessão de incentivos. O que seria de Manaus sem os incentivos da Zona Franca? Seria um privilégio talvez para a França, para um dia tentar ocupar aquela região. Mas na hora que ela se torna cada vez mais brasileira, isso proporcionado por empresas mundiais que lá se instalam, eu não posso calar de que o incentivo fiscal, aplicado corretamente, meritório, ele é super válido. Verdade. Para quem não acompanhou essa discussão e essa polêmica, acho pouco provável que ninguém tenha tomado conhecimento, que foi uma repercussão nacional. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Partido Novo, numa entrevista a um jornal de São Paulo, se referiu ao Nordeste como uma vaquinha que produz pouco leite. Teve que não valia apostar as fichas nessa vaquinha que produz pouco leite. Isso teve uma conotação muito forte de discriminação e de um tom separatista. Aí, o Congresso também veio com a rebordosa em cima do governador de Minas Gerais, né? Até porque
os grandes líderes hoje dentro do Congresso Nacional são nordestinos. Não somente agora, mas sempre. Sempre. Se nós pegarmos e analisarmos os últimos 50 anos, quem comandou o Congresso Nacional, quer seja a nível de Senado, a nível de Câmara, nós vamos ver que grandes projeções nacionais foram nordestinos. Temos o nordestino Humberto Lucena. Sabem ocupar espaço. Humberto Lucena, Zé Sarney. Isso. E você sabe por que sabem ocupar espaço? Porque na sua origem, na sua base, eles necessitam, se faz necessário se alavancar, faz necessário lutar para ter as coisas. Aqui no Nordeste você não ganha nada de berço esplêndido. Aqui é com muita transpiração, com muito trabalho e, em alguns casos, quando há a efetiva necessidade de haver uma compensação para atrair investimentos, o incentivo fiscal é um belo instrumento. Verdade. E se a gente for traçar esse perfil, o senhor disse que historicamente o Congresso tem as posições mais destacadas ocupadas por nordestinos, e se a gente vê esse perfil hoje, não é diferente. Aliás, talvez hoje seja maior ainda, né, esse tom de nordestinidade dentro do Congresso Nacional. A gente tem um presidente do Senado que é da região norte, mas o vice-presidente é paraibano, né? O vice-presidente do Senado. A gente tem o relator da reforma tributária, que talvez seja a proposta mais importante dos últimos anos dentro do Congresso Nacional, que é um paraibano. A presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, senadora Daniela Ribeiro, que é também o cargo talvez mais disputado dentro do Congresso, é uma paraibana. Presidente da Câmara, Arthur Lira, é de Alagoas, é um nordestino. Então está aí um tom muito forte dentro do Congresso Nacional. Isso, e muitas vezes nós assistimos comentários jocosos, negativistas sobre incentivo fiscal, mas de pessoas que talvez tenham tido a oportunidade. Eu vi um depoimento de um empresário a nível nacional dizendo, mas eu nunca recebi incentivo fiscal, como eu nunca me contaminei com essa doença. De forma nenhuma. O incentivo fiscal vem para proporcionar a localização. E muitas vezes existem comentários de que há uma perda de arrecadação em função do incentivo fiscal. Isso também é uma inverdade, porque muitas vezes aquele equipamento, quer seja um sistema de distribuição, quer seja uma fábrica industrial, quer seja um agronegócio, tal, aquele negócio não aconteceria se não fosse através do incentivo fiscal. Exatamente. Então, você não renunciaria incentivo do nada, você só renuncia incentivo de alguma coisa palpável, alguma coisa que gera o recurso. E esse vai gerar o recurso, vai gerar emprego e, ao mesmo tempo, vai gozar de algum instrumento fiscal, tributário, de competitividade, de adequar a competitividade. Estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, foram muito beneficiados pelo governo federal, né? O governo federal tem essa dívida histórica com o Nordeste. E é lamentável que a iniciativa da crítica tenha sido de um governante do estado de Minas Gerais, porque o estado de Minas Gerais ele é muito esperto, muito sabido sobre dominar o Brasil. Tanto é que anos atrás nós tínhamos eleições para presidente de café com leite. Exatamente. Não é? O café era São Paulo, o leite era Minas Gerais. Eles dividiam, se juntavam para eleger um do lado, se juntavam para eleger o outro. E durante anos dominaram a política brasileira. Mas, na verdade, o estado de Minas, inclusive, tem uma parte dele que é considerada a região da Sudene. Da Sudene. Do perímetro da área da Sudene. Ele é nordeste naquilo que precisa e ele deixa de ser nordeste naquilo que ele tem abundância. Tem mais de 200 municípios dentro da jurisdição da Sudene. Exatamente. Então é incongruente, é lamentável você assistir um governante mineiro criticando instrumentos de incentivos fiscais, quando na verdade eles foram sempre os melhores beneficiados ou maiores beneficiados do sistema de incentivo, onde quer que ele esteja. Se ele está na região que é considerado polígono das secas, que é a região nordeste, que inclui uma parte de Minas, que é quando está encostado em São Paulo, ele se beneficia do gigante paulista.
Verdade. Devia começar por aí, né? Dar esse exemplo e renunciar a esses incentivos fiscais que vão pela Sudene. Isso, antecipadamente. Antecipadamente, é verdade.